minha irmã roubou meu noivo. 10 anos depois, ela zombou do fato de eu ainda estar solteira. Mas então ela viu meu marido. Sou Morgan, tenho 38 anos e sou proprietária de uma agência de marketing bem-sucedida. Há 10 anos, minha irmã Heather me traiu da pior forma possível. Ela roubou meu noivo, Itanurai, antes do nosso casamento. Não falávamos desde então, até que o funeral da nossa mãe, no mês passado, nos forçou a ficar no mesmo ambiente. Quando Heather zombou do meu suposto status de solteira, senti um triunfo agridoce ao apresentar meu marido. A expressão no rosto dela, ao perceber quem ele era, foi absolutamente impagável. Crescendo, Heather e eu nunca fomos o retrato da harmonia entre irmãs que nossos pais esperavam. Sendo apenas 2 anos mais nova, eu sendo a mais velha, criou-se uma rivalidade natural que nossos pais intensificaram sem querer. Nossa mãe frequentemente nos comprava roupas iguais, nos inscrevia nas mesmas atividades e comparava nossas conquistas nas reuniões familiares. Nosso pai, Richard, tentava nos tratar como indivíduos, mas o dano já estava feito. Heather desenvolveu esse hábito perturbador de querer tudo que eu tinha. Quando eu tinha 7 anos, recebi uma linda boneca de porcelana no meu aniversário. Em uma semana, Heather a havia quebrado acidentalmente. Aos 12, entrei para o time de vôlei da escola. De repente, Heather também ficou obcecada com vôlei. Quando eu tinha 16 e comecei a namorar meu primeiro namorado, Jason, Heather, aos 14, de alguma forma conseguiu que ele a beijasse em um churrasco da família. O padrão foi estabelecido cedo e continuou implacavelmente. Apesar desses desafios, tentei manter um relacionamento com minha irmã. Acreditava que, conforme amadurecêssemos, a dinâmica competitiva desapareceria. Eu estava errada. Conheci Ethan durante meu 3º ano da faculdade. Ele era alto, charmoso, estudava administração e planejava se juntar à empresa de investimentos do pai após a formatura. Nos conectamos instantaneamente por um amor compartilhado por filmes clássicos e caminhadas. Nosso primeiro encontro durou 6 horas. O jantar se estendeu para um café, depois uma caminhada espontânea pelo campus, terminando com conversa nos degraus do meu prédio até 2 horas da manhã. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Em 6 meses, estávamos praticamente morando juntos. Ethan vinha de uma família rica, casas de férias e educação privada eram o padrão, mas ele não era ostentoso, o que eu respeitava. Falava sobre deixar sua própria marca no mundo, e não apenas viver do nome da família. Achei isso admirável. Após 3 anos juntos, durante um fim de semana na casa de lago da família dele, Ethan pediu minha mão com o anel de diamante vintage da avó. Eu estava extasiada. Planejamos o casamento para a primavera seguinte. Foi então que tudo começou a mudar. Apresentei Ethan à minha família logo no início, mas foi durante o noivado que Heather começou a se inserir em nossas vidas com mais intensidade. Ela se ofereceu para ajudar com o planejamento, me acompanhar em reuniões com fornecedores, provas de vestido. No começo, achei tocante. Talvez essa alegria compartilhada pudesse curar nosso relacionamento fraturado. Olhando para trás, todos os sinais de alerta estavam lá. Heather tocava casualmente o braço de Ethan durante conversas. Fazia referências a piadas internas das quais eu não fazia parte. Começou a se vestir diferente quando sabia que ele estaria por perto, mais maquiagem, roupas reveladoras. Mesmo assim, confiava completamente em Ethan e descartei meu desconforto como inseguranças antigas. Até o dia que estilhaçou tudo. Estava trabalhando nos detalhes finais do casamento e decidi surpreender Ethan levando o almoço ao apartamento dele. Tinha uma chave. Entrei silenciosamente, pensando que poderia pegá-lo cochilando. Mas o encontrei na cama com Heather. A cena está gravada na minha memória, roupas espalhadas no chão, o perfume familiar da minha irmã no ar, e a expressão de choque no rosto dos dois. Por um momento, ficamos congelados num quadro de traição. Ethan se apressou em se cobrir, balbuciando, isso não é, quer dizer, não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia. Heather nem teve a decência de parecer envergonhada. Após o choque inicial, apenas ficou ali sentada, lençóis puxados, me observando desmoronar.
Não queríamos que isso acontecesse, disse, como se isso amenizasse algo. Apenas aconteceu. Joguei o anel de noivado nele e saí correndo. Ele me seguiu até o estacionamento, gritando meu nome. Suas desculpas eram patéticas, estamos sob muito estresse com o casamento. Ritter estava só ajudando e as coisas evoluíram. Estou confuso agora. Há quanto tempo? Perguntei. Sua hesitação foi resposta suficiente. Alguns meses, admitiu. Alguns meses. Enquanto eu escolhia flores e escrevia votos, eles estavam se encontrando pelas minhas costas. E então ele completou a traição. Acho que preciso de um tempo para descobrir as coisas, me importo com vocês duas. Vocês dois merecem um ao outro. Nossa família foi despedaçada. Minha mãe tentou desesperadamente mediar, sugerindo terapia familiar e arranjando desculpas. Ela sempre admirou você. Meu pai era diferente. Mal conseguia olhar para Ritter, sua decepção palpável nos silêncios pesados da casa. Eu caí numa depressão profunda. Não comia, não dormia, não conseguia confiar em ninguém. O casamento foi cancelado. Depósitos perdidos. Explicações dolorosas. Humilhação pública. 3 meses depois, descobri que Ethan e Ritter estavam oficialmente namorando. Minha mãe me deu a notícia, observando meu rosto em busca de outro colapso. Mas algo em mim endureceu. No mesmo dia, me candidatei a empregos em Boston, o mais longe possível da nossa pequena cidade de Connecticut. 2 semanas depois, parti sem me despedir de Ritter. Mudar para Boston foi aterrorizante. Eu havia visitado a cidade apenas 2 vezes antes. Não tinha amigos, nem contatos. Cheguei com economias que cobriam 3 meses de despesas, se eu fosse extremamente cuidadosa. Encontrei um pequeno estúdio em Austin, mais parecido com um armário convertido, e aceitei o primeiro emprego que consegui, assistente administrativa em uma pequena empresa de marketing, apesar do meu diploma em administração. Os primeiros meses foram solitários. Eu chegava no meu apartamento vazio, comia jantares de micro-ondas e chorava até dormir. Nos fins de semana, caminhava sozinha pela cidade, tentando me convencer de que essa vida independente era o que eu queria. A verdade era que me sentia como uma fracassada. Todo mundo em casa provavelmente tinha pena de mim. Coitada da Morgan, não conseguiu manter o homem dela, fugiu para lamber as feridas. O ponto de virada veio numa cafeteria local onde me tornei cliente regular. Numa manhã de sábado, todas as mesas estavam ocupadas, exceto uma com uma mulher da minha idade. Perguntei se podia dividir a mesa. Ela olhou por cima do laptop e sorriu. Só se você me ajudar a escolher entre fundo azul ou verde para essa apresentação. Essa mulher era Brock, minha primeira amiga real em Boston. Ela trabalhava em marketing digital. Depois de ouvir minha situação, me ajudou a encontrar um apartamento melhor no prédio dela e me apresentou à sua rede de contatos. Quando descobriu que eu tinha um diploma em administração e estava como assistente, ficou indignada. Você é qualificada demais para isso. Minha empresa tá procurando um gerente de contas júnior. Se candidata. Me candidatei. Não consegui aquela vaga, mas a entrevista levou a uma outra oportunidade numa agência de médio porte. O salário ainda era modesto, mas era um papel legítimo de marketing, com potencial de crescimento. Mergulhei de cabeça. Trabalhava até tarde, me voluntariava para projetos difíceis, lia publicações da indústria no meu tempo livre. O trabalho virou minha terapia e minha salvação. 2 anos depois, fui promovida 2 vezes. Uma campanha inovadora para uma cervejaria local chamou a atenção de clientes maiores. Comecei a me especializar em estratégia digital para marcas de alimentos e bebidas. Quanto mais eu tinha sucesso, menos pensava em Ethan e Ritter. Ainda sentia raiva, às vezes, mas era cada vez mais raro. 4 anos após me mudar, fui a uma conferência da indústria e conheci Lucas, um diretor criativo cujas habilidades complementavam as minhas. Nos demos bem instantaneamente e passamos o fim de semana discutindo o futuro do marketing digital. No final, ele disse: podemos fazer tudo o que essas grandes agências fazem,
mas mais rápido e mais personalizado. Você tem a mente estratégica, eu tenho a visão criativa. Seríamos imbatíveis. A ideia era assustadora. Começar um negócio era arriscado, poderia falhar. Mas também era uma chance de criar algo meu, que ninguém poderia me tirar. 6 meses depois, lançamos a Morgan & Lucas Digital Marketing, num espaço de coworking em Cambridge. Nossos primeiros clientes eram amigos de amigos, pequenos negócios com orçamentos mínimos. Trabalhamos 18 horas por dia, fazendo tudo, da estratégia ao faturamento. Houve dias difíceis, claro. Quando o dinheiro apertou, quando ligações de prospecção não davam retorno. Mas nossa reputação cresceu. Uma campanha viral para uma cervejaria artesanal trouxe atenção regional. No segundo ano, contratamos 2 funcionários e mudamos para um escritório de verdade. No terceiro, éramos 8 pessoas com uma carteira de clientes sólida. O grande salto veio quando a Texuri, uma startup de software em rápido crescimento, nos contratou para reformular toda a estratégia de marketing. O sucesso nos colocou no radar nacional. Logo estávamos recebendo ligações de empresas com as quais antes só sonhávamos. Ampliamos a equipe para 20, depois 30 pessoas. Lucas liderava o criativo. Eu cuidava dos clientes e do desenvolvimento de negócios. Quando completei 36 anos, 8 anos depois de deixar Connecticut, era coproprietária de uma agência com escritórios em Boston e Nova York, com segurança financeira e uma confiança que jamais imaginei ter. A garota que fugiu humilhada havia se tornado uma mulher que conhecia seu valor. Ainda ouvia notícias de casa, esporadicamente, por telefone. Soube que Ritter e Ethan se casaram 6 meses depois da minha partida e logo tiveram 2 filhos. Minha mãe sempre entregava essas informações com cuidado, como se esperasse que me destruíssem. Mas, depois de um tempo, não doíam mais. A vida deles parecia distante, irrelevante. Foi no Tech Innovation Summit em São Francisco que conheci Gabriel Hunter. Nossa agência foi contratada para promover o evento e eu estava supervisionando tudo e fazendo networking. Gabriel era um dos palestrantes principais. Ele havia construído uma empresa revolucionária de segurança de dados na garagem e vendido por milhões, depois fundado mais 2 startups de sucesso. Eu já conhecia o nome, claro. No mundo da tecnologia, ele era famoso. Mas eu não esperava que fosse tão acessível. Após o discurso, ele ficou no evento, conversando com os participantes, ouvindo atentamente. Quando fomos apresentados por um contato em comum, achei que seria um aperto de mão rápido. Em vez disso, passamos 15 minutos conversando sobre tendências em marketing digital e autenticidade de marca. Sua perspectiva é refrescante, ele disse. A maioria só fala de conversão. Você pensa no lado humano. 2 semanas depois, o escritório dele ligou para o meu. Gabriel queria contratar nossa agência para o lançamento de sua nova startup, uma plataforma para proteger ativos digitais de pequenas empresas. O projeto era grande. Fui designada como contato principal e começamos a nos encontrar semanalmente. Desde o início, a colaboração funcionou. Gabriel tinha visão, mas respeitava nossa expertise. Era exigente, mas nunca arrogante. Após as reuniões, frequentemente tomávamos café e conversávamos sobre liderança, tecnologia, vida. Com o tempo, essas conversas ultrapassaram o trabalho. Soube que ele cresceu no Oregon, com pais professores. Aprendeu a programar sozinho, sustentou-se na faculdade com bolsas e empregos. Apesar do sucesso, vivia com simplicidade e investia em educação para jovens de baixa renda. Anos de autodefesa começaram a se desfazer. A amizade virou algo mais sem que eu percebesse. Começamos a trocar artigos, livros, jantares ocasionais. Brock foi quem notou: você se ilumina quando fala dele. Quando vai admitir que isso não é só trabalho? A ideia me assustou. Não pensava em Gabriel de forma romântica, ou assim acreditava. Depois de Ethan, tive encontros casuais, mas nenhum passou disso. Eu dizia a mim mesma que estava satisfeita com minha carreira e amizades.
Mas, depois disso, comecei a notar. O coração acelerava quando o nome dele aparecia no celular. Eu me arrumava mais antes de nossas reuniões. Gabriel nunca forçou nada. Depois soube que ele também carregava bagagens, um casamento nos 20 anos que terminou quando sua esposa o trocou pelo sócio. Ambos éramos cautelosos. A tensão cresceu aos poucos, silenciosa. O ponto de virada veio depois de 8 meses de trabalho juntos. Comemorávamos o lançamento bem-sucedido da campanha num restaurante italiano. Entre taças de vinho e risos, Gabriel confessou: tenho prolongado essa campanha com reuniões que poderiam ser e-mails, só para te ver. Meu coração tropeçou. Por que? Perguntei. Porque não sabia se você ainda aceitaria me encontrar se não fosse por trabalho. A honestidade dele me desarmou. Eu aceitaria, respondi. Nosso primeiro encontro foi no fim de semana seguinte, uma viagem para uma cidade costeira ao norte de Boston. Sem o contexto profissional, eu estava nervosa, mas a leveza entre nós permaneceu. Ele era atencioso, interessado, respeitoso. Na porta do meu apartamento, disse: gostaria de te beijar. Mas só se você quiser. Sem pressa. Aquela consideração me derreteu. Fui eu quem o beijou. E naquele beijo, anos de autodefesa começaram a se desfazer. Nosso relacionamento progrediu com a mesma intencionalidade cuidadosa que definia Gabriel. Ele nunca forçou mais do que eu estava pronta para dar, e aos poucos, me vi compartilhando partes do meu passado que havia mantido trancadas por anos, inclusive a história completa da traição de Ritter e Ethan. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, ele disse, segurando minha mão do outro lado da mesa da cozinha. Mas não lamento onde isso te levou. Se você não tivesse se mudado para Boston, construído sua agência, talvez nunca nos conhecêssemos. Essa perspectiva me atingiu com força. Por anos, vi a traição como algo que havia destruído minha vida. Gabriel me ajudou a enxergar que, na verdade, ela me havia redirecionado. Me colocado num novo caminho, e, no fim, um caminho melhor. Conforme os meses viraram 1 ano, depois 2, o relacionamento se aprofundou em algo que eu nunca soube que era possível. Com Ethan, havia paixão e compatibilidade, mas também uma sensação incômoda de que eu era sortuda por ter conquistado alguém do mundo dele. Com Gabriel, havia respeito, admiração, equilíbrio. Éramos parceiros no sentido mais verdadeiro. A proposta veio numa noite comum de terça-feira. Estávamos cozinhando juntos na cozinha dele, mexendo um molho para o jantar, quando ele largou a espátula, pegou minhas mãos e disse: não consigo imaginar minha vida sem você. Não precisa responder agora. Tome o tempo que quiser. Mas eu não precisava de tempo. Eu sabia havia meses. Nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia íntima com apenas amigos próximos. Nenhum dos dois queria uma grande produção. Valorizávamos o compromisso, não o espetáculo. Decidimos não ter filhos, não por falta de amor, mas porque queríamos focar um no outro e nas nossas carreiras. A empresa de Gabriel estava crescendo exponencialmente, e nossa agência continuava a prosperar. Compramos uma casa geminada linda no South End, em Boston. Construímos uma vida de que nos orgulhávamos, cercada de trabalho que amávamos, amigos que nos apoiavam, e o tipo de parceria que eu antes pensava existir apenas na ficção. Por quase 3 anos, essa vida foi perfeita. Eu tinha tudo o que sempre quis. Havia genuinamente deixado o passado para trás. Raramente falava com minha família além das ligações ocasionais com meus pais, e isso parecia suficiente. Tinha feito as pazes com a distância, tanto geográfica quanto emocional. Então, recebi a ligação que mudaria tudo. Foi meu pai. A voz dele soava mais velha do que eu lembrava, carregada de um peso que não identifiquei de imediato. Sua mãe tem câncer de pâncreas, ele disse, direto. Estágio 4. Os médicos dizem talvez 3 meses. O mundo girou. Minha mãe e eu tínhamos um relacionamento complicado, mas, ainda era minha mãe. O pensamento dela morrendo sem que resolvêssemos nossas pendências me atingiu com uma força inesperada.
Vou para casa, respondi automaticamente. Vou fazer os arranjos hoje. Desliguei e fiquei sentada, imóvel, tentando processar. Minha mãe estava morrendo. E eu teria que voltar para Connecticut. Veria Ethan pela primeira vez em uma década. Veria Heather. Naquela noite, contei tudo a Gabriel. Não só sobre o diagnóstico, mas sobre meu medo de encarar o passado. Não sei se consigo lidar com isso. Vê-los, especialmente agora, quando deveria estar focando na minha mãe. Gabriel escutou em silêncio, sua mão segura na minha. Você não precisa decidir tudo agora, disse. Vamos apenas ir e ficar com seus pais. O resto, navegamos juntos. O uso do vamos não passou despercebido. Gabriel nunca conheceu meus pais. Não tinha ligação com minha cidade natal. Ele era parte do meu presente, não do meu passado. Mas ali estava ele, se colocando ao meu lado sem hesitação. Você viria comigo? Perguntei, sem saber que tipo de resposta esperar. Claro que sim. Você não vai passar por isso sozinha. Fomos para Connecticut no fim de semana seguinte. Reservei quartos num hotel, não na casa dos meus pais. Um pequeno amortecedor emocional que eu sabia que precisava. No caminho do aeroporto, dirigi Gabriel por minha antiga vizinhança. Mostrei minha escola, o parque onde passava os verões, o centro da cidade, tudo parecia menor do que lembrava. A visita ao hospital foi dura. Minha mãe estava diminuída na cama. O cabelo, antes perfeitamente arrumado, agora ralo. A pele, cinzenta. Meu pai estava ao lado dela, segurando sua mão com uma ternura que fez minha garganta apertar. Quando me viram, se iluminaram. Houve uma reunião chorosa antes de apresentar Gabriel. Ouvimos muito sobre você, minha mãe disse, uma meia-verdade, já que nossas ligações tinham se limitado a atualizações básicas. Gabriel foi perfeito. Caloroso, respeitoso, envolvente. Fez perguntas, contou histórias leves, suavizou momentos de silêncio com humor gentil. Vi meus pais relaxarem com ele. Vi a aprovação nos olhos deles, e senti uma mistura estranha de orgulho, alívio e dor. Dor por saber que eles tentaram manter relação com ambas as filhas mesmo depois do que Heather havia feito. Estávamos prestes a sair quando a porta do quarto se abriu. Heather entrou com seus 2 filhos, uma menina de cerca de 9 anos e um menino de 7. Ela parou ao me ver. O choque em seu rosto foi genuíno antes que ela se recompusesse. Morgan, ela disse. Papai me disse que você viria, mas não sabia que seria hoje. 10 anos a haviam mudado. Ela ainda era linda, mas agora com uma beleza mais polida, deliberada. Roupas de grife, maquiagem impecável, o tipo de brilho que vem de salões caros. Seus filhos estavam igualmente bem vestidos, parados ao lado dela, olhando para mim com curiosidade. Heather, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Estes devem ser seus filhos. Emma e Liam, ela confirmou, depois, com um esforço visível, e este é. Meu marido, respondi. Gabriel. A apresentação foi desconfortavelmente civil. Gabriel, sem conhecer a história, foi genuinamente amigável. Heather ficou claramente abalada, mas se recompôs rápido. Fez perguntas educadas sobre nosso casamento, onde morávamos. As crianças foram apresentadas à tia Morgan com polidez ensaiada. Felizmente, o encontro foi breve. Saímos prometendo voltar no dia seguinte, deixando Heather com seus filhos. No corredor do hospital, Gabriel apertou minha mão. Você se saiu muito bem, disse. Ela ficou surpresa que você não estava sozinha. Notei. Talvez ela pensasse que você estaria. As pessoas projetam. Naquela noite, de volta ao hotel, fiquei encarando o teto por horas. A presença de Heather havia desencadeado uma tempestade dentro de mim que eu acreditava já ter superado. Não era raiva, ou não só. Era o desconforto de ver, com tanta clareza, o passado e o presente colidindo.
Ver seus filhos, seus gestos, o modo como ela ainda olhava para mim como se esperasse julgamento. Havia algo não dito entre nós. Algo enorme, pesado, pendendo no ar. Nos dias seguintes, as visitas ao hospital tornaram-se rotina. Gabriel e eu nos revezávamos com meu pai e Ritter. Havia até uma coreografia silenciosa para evitar que nos encontrássemos. Às vezes nos cruzávamos no corredor, e os cumprimentos eram breves, tensos. Minha mãe começou a ter dias melhores e piores. Em um dos bons, me puxou para perto enquanto Gabriel saía para buscar café. Você parece feliz com ele, ela disse, com a voz fraca, mas o olhar firme. Nunca vi você assim. Nem com o outro. Eu sou, respondi com sinceridade. Muito. Ela sentiu, como se isso fosse tudo o que precisava saber. Depois, apertou minha mão e completou, me desculpa, filha. Por tudo. Por não ter defendido você como deveria. Por ter deixado o silêncio ocupar espaço onde devia ter havido proteção. Eu não esperava aquilo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você era a mãe de 2 filhas, murmurei. E uma destruiu a vida da outra. Deve ter sido impossível. Foi. Mas não justifica minha covardia. Eu vi o que aconteceu. Eu sabia. Mas preferi fingir que tudo se resolveria sozinho. Isso me custa todas as noites. Ela chorou. E eu também. E naquele choro silencioso, pela primeira vez em mais de uma década, algo começou a ser curado entre nós. No fim daquela tarde, encontrei Ritter sentada sozinha no jardim do hospital. Ela estava com uma expressão distante, os braços cruzados sobre o colo. Você tem um minuto? Ela perguntou, sem me olhar diretamente. Sentei no banco ao lado. O silêncio durou longos segundos. Eu imaginei tantas vezes como seria esse momento, ela começou, com a voz baixa. Como pedir desculpas para você sem parecer ridícula. Mas a verdade é que não tem como. Eu destruí sua vida. Tirei seu noivo. Rompi algo que era sagrado. E tudo isso, por inveja. Eu fiquei em silêncio. Ouvindo. O peito apertado. Você sempre foi boa. As pessoas gostavam de você. Naturalmente. Eu tinha que me esforçar. Você tinha a carreira, o noivo, a calma, a estabilidade. Eu só tinha impulsos. E Ethan, ele nunca olhou para mim como olhava para você. Até que um dia, olhou. E eu deixei. Ela finalmente me olhou. Sei que nada disso apaga o que fiz. Mas, eu sinto muito. E eu sinto falta da minha irmã. Da minha melhor amiga. Eu entendo se você nunca mais quiser nada comigo. Mas, precisava dizer. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Havia tanta coisa dentro de mim. Tantas versões de respostas. Poderia dizer que a perdoava. Poderia cuspir toda a raiva. Mas o que saiu foi diferente. Você me quebrou. Mas o que eu construí com os pedaços é muito maior do que antes. Não preciso mais do seu arrependimento para seguir em frente. Já segui. Só precisava que você soubesse disso. Ela assentiu. Chorou. Eu também. Naquela noite, contei tudo a Gabriel. Sentamos na varanda do hotel, com cobertores nos ombros e chá quente nas mãos. Ele me ouvia como sempre fazia, presente, atento. Foi libertador, mas também exaustivo, confessei. Como se abrir uma ferida antiga fosse necessário para ela, mas eu ainda fico com a cicatriz coçando. Cicatrizes coçam. Mas significam que a pele fechou. Ficamos em silêncio. O vento frio soprando, e eu me sentindo mais leve do que em anos. A saúde da minha mãe deteriorou-se rápido depois disso. Em questão de semanas, ela já não reconhecia as visitas. Passava mais tempo dormindo do que acordada. Estávamos todos lá, nos revezando, Gabriel sempre presente, sempre oferecendo apoio também ao meu pai,
que passou a confiar nele como um segundo filho. Quando ela faleceu, a dor veio em ondas. Mas veio também com a paz de ter dito tudo o que precisava ser dito. De ter tido a chance de consertar. De não carregar arrependimentos. No funeral, reencontrei Ethan. Ele estava ao lado de Ritter, discreto, os olhos baixos quando me viu. Não houve conversa. Nem houve necessidade. Nosso capítulo estava encerrado muito antes dali. Depois do enterro, meu pai nos puxou de lado. Disse que estava pensando em vender a casa e se mudar para perto da irmã dele, no Maine. Muito silêncio aqui agora. Nos despedimos com abraços longos e promessas de visitas mais frequentes. Dessa vez, verdadeiras. Voltamos para Boston com a sensação de ter atravessado uma ponte difícil, mas necessária. Gabriel segurou minha mão no avião e disse, apenas, você foi incrível. 6 meses depois, ele me levou de volta à mesma cidade costeira onde havíamos tido nosso primeiro encontro. No mesmo chalé, à beira-mar, enquanto o sol se punha e o som das ondas batia ritmado contra as rochas, ele disse: Você não é definida pelo que perdeu. É moldada pelo que construiu. E eu quero passar o resto da vida te vendo construir. E eu soube, mais uma vez, que era exatamente ali que eu devia estar.